Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que ouve histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende aqui na região de Blumenau, em Santa Catarina e por que não no Brasil também, gente que inspira, como Gente que diz inspira, cara. o nosso nobre colega Real Rafa Silva, @, Real Rafa Silva, criador desse podcast, aliás. Eu tô aqui, sou um mero coadjuvante. Até parece, até parece. Antes de apresentar o nosso convidado e do Rafa falar dos patrocinadores, vou pedir aí para você se inscrever no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube. Aproveita para acionar a sineta já para saber quando as entrevistas são publicadas. Dá um like nesse vídeo e já compartilha com quem você acha que pode aproveitar. Hoje o papo é engenharia e não é pouca coisa não, é engenharia das grandes, os projetos grandes, principalmente da agroindústria agora, cresce como nunca aqui nesse país, tem gente se aproveitando. Que bom que tem gente aproveitando dessa onda, né? 13% esse ano vai crescer o agro. Que loucura. Enfim, já aproveita, já compartilha também com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo aqui. Inscrever-se não custa nada, gente. É só ir lá, inscrever-se, vai aproximar a gente de vocês, vai ficar mais fácil de você ter contato com o material produzido aqui. Uma coisa super importante também é dar ideias de convidados. Ah, né? não Eu tenho acho que dúvida. geralmente muita gente conhece, muita gente, e comentar aqui embaixo pessoas que vocês acham que faz sentido trazer aqui é super Histórias importante. bacanas, histórias diferentes, independente de porte, tá, gente? Pode ser até microempreendedor individual. Se tiver uma história boa, que inspira outros, manda ver. Indica pra gente tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto pelo Instagram, no @podcastatdqn, e também lá no Spotify. A gente tá no Spotify também, aliás. Não só no Spotify, mas nas outras plataformas de podcast também. Vai lá, aproveita e siga Antes Tarde do que Nunca também para acompanhar, para ouvir as entrevistas aqui onde e quando você bem quiser. Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Obrigado à ProWay, que apoia esse projeto praticamente desde o início. Você está pensando em mudar de carreira, está pensando em melhorar sua carreira, está querendo buscar uma carreira nova, fala com a ProWay que certamente vai ser a casa, né, o lugar onde talvez você entenda o seu novo ou melhore o seu propósito. É uma pai e mãe de um projeto chamado Entra 21, que já formou mais de 7.000 desenvolvedores em tecnologia. Programa sensacional. E para empresas que querem contratar através da educação, chama para a ProWay que eles vão fazer um modelo especial, uma turma especial para poder treinar e entrar dentro da sua companhia. Então, pensou em qualquer coisa que tenha a ver com carreira, seja para quem está contratando, seja para quem quer ser contratado, conversa com a ProWay que certamente vai ser o lugar que você vai se encontrar. E também, para quem já passou dessa fase e está em tecnologia, também tem a Premier Soft, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tem uma sede em Blumenau e também uma em Santa Mônica. Qualquer coisa que tu imagina, quase qualquer coisa que tu imagina na tecnologia é possível, né? Não vou falar que qualquer coisa, mas quase qualquer coisa. Dizem que na engenharia também, né? Na engenharia. Então tecnologia deve ser parecida. A engenharia prova o sonho, né? Elas faz a prova real do sonho. Não tem limites para o negócio. Exatamente. Então chama a Premier Soft, que com certeza vai poder fazer, mudar, ajustar, criar tudo aquilo que você está pensando, seja dentro da indústria, seja no varejo, no que for que tu pensar com relação à tecnologia. Agora mesmo com a inteligência artificial, tem muita coisa nova que pode contribuir e melhorar e aumentar a performance do seu negócio. Premier Soft, para mim, é uma das melhores fábricas de software que tem no planeta. E se você também tem um time de tecnologia interno e precisa aumentar esse time e não quer, aliás, por um motivo muito pontual, chama também a Premier, que eles fazem um chamado outsourcing. Eles locam um time, um squad, que eles chamam de tecnologia, você faz essa entrega momentânea e depois você devolve para a Premier. Pensou em tecnologia, seja no que for, vai no site da Premier, que certamente você vai ser pelo menos indicado no caminho certo. Pensou em comprar ou vender o seu veículo? Fala com a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Ano que vem vai completar 40 anos. 40 anos comprando e também vendendo veículos. Está pensando em dar o seu carro na troca de um apartamento ou quer construir? Vai lá na Isidoro, vai no isidoro.com.br, conversa com eles através do site. Em até 1 minuto e meio eles vão te responder em horário comercial e, se você quiser ir de forma presencial, tem lojas em Jaraguá, Navegantes, Itajaí e também no centro de Blumenau, na rua 7 de setembro. Pensou qualquer coisa vinculada a veículo, vai e conversa com esses caras que alguma coisa talvez vai fazer sentido para você.
E agora você que está produzindo ou querendo produzir conteúdo e não quer fazer isso de forma amadora, você pode locar os estúdios da TDQN. Tudo que você imaginar, o time, tudo com mesa, sem mesa, com TV atrás, do jeito que você quiser, a gente chama de tailor-made, né? O build to suit, do jeito que você precisar, a gente faz para você com o time e entrega aquilo que você quer, com que a sua marca representa. Muita gente quer fazer algum tipo de conteúdo, mas não quer fazer isso de forma muito amadora, e eu entendo completamente a responsabilidade que muitas marcas têm. Vem conversar com a gente, que Ou alguma quer coisa... testar, né? Antes de Às vezes investir até também. a gente chama muito de validar, né? Vem Exatamente. conversar com a gente, que alguma coisa sai. No @podcast ATDQN, tanto a Lara quanto a Xana vão ajustar um budget que funcione para você. Budget ótimo. Quem que a gente... Cara, falando em budget, falando em engenharia, eu conheço esse cara. Esse cara, para mim, ele é disruptivo, tá? Porque falar em Por quê? engenharia, porque Ixi, mano. eu conheço a história dele desde a época do Oficina Coworking. Sim, E eu também. o Oficina, eu sei que também tem o dedo dele, e para mim aquilo já era disruptivo na época em Verdade, Blumenau. Então, para verdade. mim, tudo que esse cara toca é Foi incrível. um dos corajosos a colocar a oficina de pé, não tenho dúvida Exatamente. disso. A gente vai falar com o Alessandro Luciano Salvador, mais conhecido como Joe, ele que é responsável, um dos responsáveis pela A Plus Engenharia. Isso mesmo. Não é pouca engenharia que a gente vai falar aqui não, né? É muita coisa grande que tem por aí, e o Joe vai falar um pouco pra gente sobre toda essa história. Tudo certo, Joe? Tudo certinho. Gostei dos patrocinadores, são de peso. ProWay. Conheces bem todos eles, né? ProWay dá treinamentos também para softwares de engenharia, então Viu, ó? muitos colaboradores já foram treinados Legal. pela ProWay. A Premiere, eu fiquei surpreso com esse negócio. Eu queria um negócio desse na engenharia, para eu alocar gente. Eu acho que ia ser muito legal. O Isidoro faz totalmente sentido, né? Automóveis, a gente também está sempre aí nesse mercado, Legal. né? E uma história gigantesca aí de quase 40 anos. É. Todo mundo conhece Isidoro, né? Quem é que não conhece? Exatamente. E o estúdio eu fiquei surpreso também, porque a gente está pensando em lançar alguns treinamentos também Aí, ó. internos Tá para aqui. os nossos funcionários e os novos embarcados Isso lá que é na beleza, Plus. quando encaixa Eu acho que perfeitamente. também alinhado aqui. Tá Legal, tudo pronto legal. aqui, é só colocar, tirar essa logo do Antes Tarde do que Nunca, colocar a logo da Plus e mudar a cor aqui do fundo para Tamo- descaracterizar. Pronto, fechou. Acho que Não, estamos tá prontinho. alinhados. Me conta um pouco Como é que- dessa história. Fala aí, Rafa. Então, Por onde tu quer começar? eu gosto de onde é que o cara nasceu, né? Onde é que tu nasceu em Blumenau Nasci em mesmo? Blumenau, sou É, natural daqui. Da terrinha mesmo. na terrinha. Isso, Que morei bairro que tu nasceu? No Badenford. Do Badenford? Lá- Ah, é do lá- lado do lado da de história. Tu és lá do Badenford. Isso. Continua lá, não, né? Não, eu saí de lá com 30 e poucos anos. Ah, mas ficou bastante tempo lá, Bastante. então. Em que região? Na Onde? saia do pai e da mãe. né? Nossa. Onde lá no Badenford? Na rua da Hemer, né? Na Heinrich Lá em Hemer. Richmond. Ah. Ah, que legal. Onde fica o Dona Ana? Isso, O restaurante Dona Ana. exatamente. Pertinho do italiano, na É, verdade, perto né? italiano, um pouco mais pra Isso. cima. A minha referência naquela rua é a igreja luterana lá. Ah, a igreja Que minha luterana. irmã casou naquela igreja, eu lembro. Sério? Jardim ali, Aham. né? Pré-jardim, o jardim eu fiz ali. Isso, exato. Ah, é? Que É, bacana. fiz ali. Eu fiz um Legal. casamento de 50 anos. Bodas de 50 anos ali. Eu a dirigia o Ford A e eu fazia esses casamentos aí. A primeira lembrança que eu tenho, assim, da minha infância, é saindo do alçapão do teatro do jardim da escolinha que tinha na igreja luterana. Assim, ó. Eu era um leão e eu saí do brotando. alçapão. A primeira lembrança que eu tenho Rei Leão. 5 anos, da minha infância é essa. Que Caraca, doideira. É que saindo massa, do cara. alçapão. Que doideira. Que doideira. E como é que foi? Vamos lá, falar em engenharia, tu estudou na FURB, imagino eu. Eu comecei na FURB Uhum. e concluí na Unicelv. Ah, Por Unicel. conta de viagens, eu não conseguia. Não A conseguia FURB conciliar. sempre teve um esquema que fazia uma cadeira, mas era 2 dias da semana. Uhum. Era nas aulas da segunda e na quinta, na terça e na quarta, à noite, né? E aí atrapalhava um pouco minhas viagens. Aí eu fazia uma cadeira por semana só na Unicelv, e daí eu escolhia sempre a cadeira da segunda-feira, Entendi. ou da sexta-feira, ou a sim. segunda e a sexta. E aí terça, quarta e quinta eu continuava fazendo minhas viagens de trabalho, né? Então eu consegui continuar. Tu já estavas trabalhando com engenharia Eu trabalho na desde o verdade, início? desde os 14 anos com parte de mecânica, Eu né? ia te perguntar Uhum. qual foi tua referência para engenharia. Então, eu comecei na metalúrgica do meu cunhado, né? Lá em Uhum. Pomerode. Uhum. Eu era projetista, depois orçamentista, depois vendedor, comprador. Enfim, eu acabava fazendo todas as funções, porque era uma empresa familiar, pequena. Então, eu aprendi tudo. Aprendi a montar, a fabricar. Eu ia no cliente, montava as coisas que eu desenhava. Então, assim, foi um aprendizado muito grande lá, né? Uhum. E de lá, depois, passei pela Kremer, passei pela extinta Rubitex, passei pela Antes de Tornearia montar Ideal, a na frente do Plus. Isidoro. Antes de montar a Plus. Antes disso, é. Aí trabalhei por muito tempo numa empresa de tubulações aqui em Blumenau. Aí ali eu fiz carreira, 14 anos, nesse ramo que hoje eu atuo. Tá, então Entendi. vamos seguir por passos aqui.
trabalhou numa empresa do teu cunhado Isso. e por lá a engenharia te chamou a atenção. Exatamente, Como é que é o nome da mecânica. empresa? Existe ainda a empresa? Existe, é Metalúrgica TC. Metalúrgica TC. TC. E lá tu ficou dos 14, Até os 19 ou 20, mais então ou até os menos. 19, 20, aí tu estavas na faculdade. Isso. E a faculdade tu trocou depois pela situação que tu estava trabalhando. Isso, eu troquei porque eu não conseguia, por 2 motivos. Primeiro, eu tinha uma matéria que era pré-requisito que eu não passava de jeito nenhum. Opa, ó, já começamos a descobrir. Que matéria é essa? Eletromagnetismo, né? Eu sou formado em engenharia elétrica, né? Aham. Então, eu sou engenheiro eletricista. Eu nunca atuei na área de elétrica. Então, assim, eu tenho ideia do geral, do macro, mas eu não tenho ideia do fino. Então, assim, eu não sei fazer um projeto elétrico, não sei. Se precisar, eu vou lá aprender e faço. Né? Tá tudo certo isso. Eu trabalho com mecânica. Aham. Né? Então, eu fui para lá por conta de um pré-requisito, que aquela matéria estava me travando e ela tinha 3 dias da semana aula. Caraca, E eu reprovei 2 vezes por frequência seguidas, então assim, não tinha como continuar. Uhum. e aí né? tu fez essa troca com a Aí eu fiz Nestel. a troca para lá porque era na segunda-feira, essa cadeira. Daí eu fui lá, dei aula ao professor, porque eu sabia a matéria de cor. Imagina. E, Tu és formado em engenharia elétrica e atua na mecânica. ou Na seja, mecânica. Não tens formação em engenharia mecânica? não tem. Ah, olha só. Ele é Curioso. empreendedor, né? Essa é a verdade. Isso. Não Ah, com tinha- certeza, não essa tinha- base é isso. Hoje base. eu cuido da parte comercial da empresa e administrativa, né? Então eu não. Não lida com a parte técnica. A técnica eu sou consultado quando tem alguma coisa Claro. que às vezes faz sentido, que eu trabalhei ou que eu já tive experiência nisso. Saindo da TC, cursando faculdade, tu foi pra onde depois? Fui para a tornearia Ideal, Tornearia Ideal. Quanto Isso. tempo tu passou na Tornearia Ideal? contrato pela Arbeit na época, que era só de 6 meses e zerou. Tu ficou Aí- 6 meses lá. Isso, aí fui para a Rubitex, Lá não tinha nada a ver com elétrica também. mecânica. lá era Fazia mecânica. máquinas para a indústria têxtil. Fui para a Rubitex, Por que tu estudou a desgraça da engenharia elétrica? mas não tinha engenharia mecânica aqui na não cidade. tem- verdade, tem isso também. Não Tem tinha. isso. E eu, assim, Queria até uma engenharia. cogitei ir para Floripa fazer e tal, mas assim, Tinha que estudar demais. não, assim, passar na aí eu tenho que mecânica trocar de Floripa. emprego, tenho né? que sair daqui, família, eu sempre fui muito apegado à família, então eu não, Não fazia Não sentido tava pra afim. ti. assim, eu vou terminar, já comecei e vou terminar. Aí foi, né? E aí tu ficou lá 6 meses. 6 meses, depois mais 6 meses na Rubitex, ela faliu, não fui eu, tá? Eu ia perguntar isso. Poxa, cara, tu entrou pra fechar as portas da Não, empresa? ela faliu, a torneira Ideal faliu depois Ela também. faliu tá? durante o tempo que tu estava lá? Tu pegou essa falência? Eu saí, acho que 2 semanas antes, que acabou meu contrato com a Arbeiten também, Aham. 2 semanas antes de fechar. Explica o que é Arbeiten. A Era uma Arbeiten agência era de uma emprego, assessoria né? de recursos humanos. Exato. Então, né, quem não tinha emprego se cadastrava lá e eles ficavam chamando. Então, eles tinham um banco de candidatos e um banco de empresas. Uma Fazer agência esse de match. emprego, praticamente. Isso. Era uma agência Tanto é de que daí emprego. na Kremer, que foi o meu próximo emprego, eu entrei ali também. Essa não quebrou. Pela Arbeiten, não quebrou, mas Foi eu, vendida. Foi vendida depois. mas eu entrei lá para fazer um determinado trabalho que ia durar 6 meses. E aí eu terminei o Um trabalho, projeto. foi desenvolver uma máquina para enrolar a atadura de crepom. Uhum. Né? Então a gente desenvolveu lá com o engenheiro James e esqueci o outro projetista lá, a memória não está tão boa, né? A gente desenvolveu a máquina. Essa Funcional. máquina era feito manual, né? Tinha uma maquininha lá, botava no pedal, enrolava e aí Eram várias embalava. pessoas que faziam isso. Aí essas 40 pessoas que faziam isso foram trocadas por Substituídas uma por uma máquina, máquina que né? vocês Que fizeram. fazia ainda 3 vezes mais. Como é que tu dorme depois disso tudo? Não, eu O acho... cara tira emprego de Mas- 40 pessoas e dorme tranquilo. Não, eu vou Horas, dar o bosta. contraponto. Eu acho que eu dei oportunidade para as 40. Eu ia falar. Isso aí, Tu ó, libertou as isso aí. 40. Eu tô brincando, Exatamente. eu tô brincando aqui, no fim das contas é Eu isso. acho que é natural que as pessoas se recoloquem em outras Claro. áreas, né? Eu sei que é difícil. Até e mesmo isso- dentro da empresa, elas podem evoluir. Eu acho que a empresa daí tem que ter, eu não sei se na época teve, mas a empresa tem que ter essa sensibilidade e esse Se apelo você é uma social das 40 pessoas que de recolocar essas pessoas em outras funções Sim. ou instruir elas, né? Dar educação para elas poderem almejar outros Porque, cargos. querendo ou não, a empresa cresce, né? E com o avanço da maquinária, a empresa também vai crescer, vai evoluir, vai abrir outras frentes. E eu né? acho que é uma das provocações da tecnologia poxa, não, eu acho que colocar uma pessoa para enrolar isso ali, essa pessoa tem uma capacidade muito maior Óbvio, do que exatamente. aquela Não tenha de dúvida, ficar enrolando um exatamente. negócio. Então, Não tenha dúvida. deixar ela ali é complicado, beleza? trabalho É uma mecânico. vaga, mas falar na nossa região mesmo, poxa, o que Exato. tem de vaga em aberto, né? Pelo menos é o que a Exatamente. gente percebe É aí. isso. E depois de 6 meses na Kremer, o que tu foi inventar? Então, aí eu consegui uma vaga na Extinta também. Cara, É que eu sou muito velho. Tu só deu certo no teu negócio. Não, calma aí. Tinha fui um na- tapo amarrado em algum lugar aí. Aí eu fui na Extinta Raro.
climatização, ficava lá na Governador Jorge Lacerda. Eu fui lá para trabalhar na segunda-feira, cheguei lá, sentei na posição, liguei o computador e tinha um engenheiro lá que tratava, na verdade, tratou na minha frente muito mal um cara que estava do meu lado. E quando eu cheguei lá, eu fiquei curioso, porque o cara, ele era meio corcunda. Assim, ele não conversava, ele era meio reprimido. Mas o que esse cara tem? Eu fiquei assim meio que Grilado. grilado. Daqui a pouco veio o chefe dele, deu um tapão na mesa e xingou o cara. Eu só peguei minhas coisinhas, levantei e disse, ó, isso aqui não é um ambiente para mim e eu vou embora. Fui embora. Eu saí de lá. Um dia. Nem deu um dia, tá? Eu Que saí ano de... que era isso? Hã? Que ano que era isso? Isso foi em 2000. 2000. Caraca, nos anos... É. Eu acho que era bem... Assim, ia dizer, era eu bem nunca comum. fiquei um dia desempregado, tá? Desde que Legal, eu... né? Caraca. Sempre eu já saía, eu só Já tava fazia... encantado Eu tinha contato. Muito Entendi. contato. Então já... Quando eu pedia conta na torneira ideal, eu me senti subutilizado lá. Uhum. Eu tirava extrato de conta, Nada a ver com o teu lia o negócio. e-mail de um cara e respondia, porque o cara Sim. não sabia ler e-mail naquela época, Aham, era aham. natural isso. E eu imprimia os desenhos das máquinas. Não cheguei a projetar nada lá, né? Entendi. E eu achei que não era função para mim. Eu ganhava muito bem lá. Na Uhum. época eu ganhava acho que R$ 1.700. Nos Antes de anos 2000, antes era 2000, muito imagina. dinheiro. Era muito O salário mínimo era 300, eu acho. Meu, cara. Depois vocês dão uma olhada aí nos smarts, que era Ah. uns 300 pila. Então eu ganhava muito bem. fazer Trabalhava muito. 800 metros de casa, ia almoçar em casa, voltava, Caraca, assim, coisa era tudo muito bom. Mas eu cheguei pro seu Toninho, que era o proprietário, e falei, seu Toninho, vou ensinar aqui o extrato para essa pessoa, vou ensinar, já montei aqui toda uma estrutura de como imprimir as coisas aqui, eles vão imprimir aqui, ó, só o senhor pedir, eles vão lá. A máquina LA2000, ela vai lá, clica, já vai ser uma rotina de imprimir. Então eu automatizei todo o sistema deles Processo. e pedi a conta, Entendi. que para mim não fazia sentido estar lá. Claro. E fui trabalhar por R$ 500, Olha só. num outro lugar. Que daí era a Que tua fazia área. mais sentido. Não adianta, entendeu? Sim. Não é só salário, né? Não. É bom, mas eu chegava a dormir no computador, assim. Tá louco. Eu passava vergonha, assim, ó, porque eu não tinha o que fazer. Então eu pedia conta por isso. Aí depois da Raro lá, que eu, naquele dia lá, na mesma hora me ligaram da Neoplan, que foi a empresa onde eu fiquei mais tempo, fiquei 14 anos lá. Caraca. Ó, vem Idade aqui. tem? 70 aí? Mais ou menos Caraca, isso. tô tomando aqui. Aí eu fiquei de 2000. Começou com 14, né? Muito Eu cedo. fiquei lá de 2000 até 2014 e foi um baita no aprendizado, uma baita numa escola, foi onde eu aprendi Tu gostou tudo. bastante dessa empresa, né? Ficar 14 anos, lá. né? Então, assim, eu gostei muito. É uma empresa boa, né? Então, trabalhei por bastante tempo lá. O que que fazia lá? Eu comecei de desenhista, projetista, coordenador de projetos, aí absorvi a área comercial e aí eu fui crescendo, assim... Ali é que tu realmente conheceste o teu Isso. ramo, vamos dizer assim. Os meus chefes, o meu chefe imediato na época, ele me dava bastante abertura, então eu tinha autonomia de Legal. comprar passagem para visitar um cliente aqui sem consultar ele. Entendi. Então, assim, eu fazia meu itinerário, Era minha quase tua agenda. empresa, de certa forma. Era um eu protótipo. eu tu tens o teu tratava como orçamento e fosse tira com minha, ele. tá? Entendi. Então eu conseguia fazer isso tudo lá. Então, assim, graças à liberdade que eles me davam lá, né? Então eu tenho muito a agradecer a eles por conta disso. Não teria crescido, né, se não fosse o aprendizado todo que eu tive lá, né? Então tinha eles de apoio para consultar quando eu tinha dúvida, enfim, foi um aprendizado. E fiquei até 2014. Uhum. 2014 tu já montou a Plus. Aí 2014 eu Foi em tava... 15, né, que tu montou, né? Foi 2014. Ah, 2014? Final de 2014. 2014, eu já estava um ano lá trabalhando e eu não estava conseguindo mais ver horizontes. Entendi. Eu não estava conseguindo já, assim, ver futuro para mim lá dentro. Eu acho que cheguei num lugar que eu não poderia crescer mais. Uhum. E, cara, aí pensei, Começou a te incomodar isso. Isso, assim, ó, mas eu vou dar uma pausa, eu acho. Vou comprar uma passagem de volta ao mundo aqui, aí pedi a conta lá, avisei eles, assim, uns 2 meses de antecedência, tudo que eu ia sair. Quando tu fala que vai comprar uma passagem de volta ao mundo, o que tu quer dizer com isso? Literalmente isso. Uma volta ao mundo, Uma né? volta Tu ao pode escolher esse horário ou anti-horário, Tá. aí tu escolhe os destinos e vai, 15 destinos. Então existe hoje um lugar que tu compra uma passagem de volta ao mundo. Isso, e aí tu... são 15 destinos. Isso, aí tu pode ficar quanto tempo quiser em cada destino, num prazo que, se eu não me engano, na época era 2 anos. Uhum. Então tu pode fazer ela em 20 dias, né? Se tu conseguir, é óbvio, né? Claro. Ou 2 anos. E o que tua família falou quando tu falou isso pra eles? Eu não falei, né? Falei, tô indo embora. Como assim? Eu só tinha pai e mãe, eu tava solteiro e tal, então não tinha... Era mais fácil. Eu precisava estar na mesa a hora que ele sentou com o pai dele, com a mãe dele, e falou Sim. assim, tô indo viajar.
Porque ele não Mas eu avisou, não né? precisei, assim, eu não preciso antecipar isso se não aconteceu ainda. Então, assim, eu não precisei chegar a esse ponto. Ah, entendi. Então, assim, não vamos estressar os velhinhos. Os velhinhos, É, sacanagem. deixa o pai e a mãe lá. Ai, ai, Então que eu peguei, eu tava com essa passagem na tela lá, mandei meu e-mail, foi dia 26 de setembro, mandei meu e-mail de despedida para os clientes. Ó, não vou mais trabalhar, vou fazer Isso outra que coisa. ano, Alessandro? 2014. 14 mesmo. É, 26 de setembro de 2014. Mandei um e-mail lá, ó, me despedindo de todos os clientes, eu tinha muita relação, relação boa com os clientes, né? Isso foi. Eles conheciam meu nome, assim, eles nem sabiam às vezes qual empresa que eu trabalhava. Faz sentido. Sim, Tinha entendi. muita proximidade. A assim, referência entendeu? era a pessoa aí, não a empresa. Liga lá pro Alessandro, liga lá pro Alessandro. Sim. Entendeu? Se não era liga lá para não, era assim, era. Teve Entendi. alguma coisa que te motivou a isso ou realmente foi cansando? Porque parece muito abrupto, assim. Parece que chegou assim um dia e disse, não, deu. Não, foi cansando, Ah. porque eu não via perspectiva, Entendi, e aí eu entendi. pensei, não, vou mudar a minha vida, porque eu não. Deu. Eu gosto de desafio, entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu não tenho mais desafio, eu Não tem mais sentido. não faz sentido para mim. Então eu tenho que. Eu sou movido a isso. Entendi. Aí mandei um e-mail, aí um dos clientes já respondeu no meu privado, falou, ó, preciso de você segunda-feira aqui. Daí eu respondi ele do privado, copiei meu ex-chefe, todo mundo, ó, eu não vou trabalhar com isso, e a tela aqui na esquerda, Aham. com a volta ao mundo para fechar, já definido tudo, e não vou mais trabalhar com isso, mas fala com ele que vai. Aí mandei um e-mail, deu segundos, meu telefone tocou. Deu. Disse, Alessandro, tu não entendeu. Eu não quero a empresa que trabalha, eu quero você, que segunda-feira que eu sei que você vai resolver isso para mim. Daí eu, cara, eu não tenho empresa, eu não tenho nada, eu vou sair assim. Arranja um amigo teu que tem uma empresa, pode ser qualquer coisa que vende picolé, eu vou colocar. E era Bung, Uhum. Não era pouca coisa. entendeu? Aí eu, tá bom, vou fazer. Aí tinha um trabalho lá que eu podia fazer por X. Uhum. Posso só abrir um parênteses aqui, Não, cara? deve. Assim, o quanto tu era um funcionário que, na minha opinião, já era dono, né, ou se comportava como um, e o quanto isso é importante para desenvolver o teu próprio nome. Mesmo que pareça que tu está desenvolvendo o nome da empresa, que é Sim, importante também, claro. ela foi desenvolvida graças a você também, mas você também estava desenvolvendo o teu nome. E o quanto você talvez nem enxergava Não. isso, né? E o cara Não Eu não percebia. tinha ideia. É. te chacoalhou para dizer, não, cara, é contigo. Um tempo, Desculpa. em 2008, um amigo de trabalho, assim, de outra empresa que trabalhava comigo, ele falou, Alessandro, abre tua empresa. E eu assim, não vou abrir Sim. minha empresa, eu tô bem aqui, Uhum. não abri empresa. Aí, quando veio essa oportunidade, eu disse, vou fazer uma proposta, se é X que eu preciso para fazer isso, eu vou cobrar 5X. 5X. E vou mandar, ele vai dizer que não, e eu vou continuar minha viagemzinha, volta ao Aham. mundo, E na tela lá e ainda tá tudo clicando. certo. Aí eu peguei, mandei lá para ele, liguei pro meu amigo, que era aquele de 2008, falei, me manda uma proposta tua aí em editável que eu vou fazer aqui, expliquei para ele, não, claro. Peguei, mandei, fiz lá, mandei pro cliente lá 5 vezes, ele me ligou. Alessandro, 5 vezes não dá, mas 4,5 dá. Vamos fazer? Daí eu, Não teve mais ok, como. já Como fechei ligar? a volta ao mundo, Fecha. comprei uma passagem para Lusiane, em Goiás, que não era onde eu queria ir. Era o começo da volta ao mundo. Era não de é? passar em- Começa por algum lugar, né? E assim, eu assim, continuei acreditando na volta ao mundo, que eu ia fazer isso, e ia só, vou só pausar por uma Entendi. semana. Claro. Porque o trabalho era uma semana. Uma semana Era e coisa pouco, rápida. era curto. Entendi. Eu pensei, vou só dar uma pausadinha, depois eu volto aqui nessa página aqui, vou comprar a passagem e vida que segue, né? Sim. Eu fiz, daí deu certo. Ele, Alessandro, tem mais esse trabalho aqui, mais Lógico, esse, mais vai. esse, mais Demanda esse, não mais falta. esse, mais esse. Eu digo, meu Deus, vou abrir uma empresa. Aí chamei o meu atual sócio, o André Oliveira, e ele é engenheiro mecânico, ele fez a faculdade Entendi, certa, entendi. né? Eu fiz errado. Os- E aí chamei ele pro negócio e aí a gente começou. Lá na Como é Engenharia. que, eu queria E a saber. volta ao mundo ficou? Não, né? Não Nunca rolou. aconteceu. Nunca rolou? Eu achei Não. que tinha rolado. Não, Tá lá em stand-by, Mas eu então. queria saber um pouquinho O mais André desse. sabe aí não que precisa contar pra ninguém. O André sabe que tu vai. Eu ia dizer, realmente, não fez sentido contar pra O alguém, teu, né? o teu sócio sabe que tu vai fazer a volta ao mundo algum dia. Algum dia eu devo fazer. Mas acho que vai demorar um Eu, pouco. eu queria saber como foi isso, chamar ele pra ser sócio. Ele já te conhecia? Vocês já tinham trabalhado junto? Eu era o chefe dele, por Ah, entendi. uns 10 ou 12 anos, mais ou menos, né? Ah, Na entendi, Neoplan. fez E ele sentido. tinha pedido a conta um mês antes que eu. Entendi. E foi trabalhar com seguro, perícia de seguro, e ele não gostou e tava em casa assim, ó, sem fazer nada. Aí tava preocupado, começou as Claro, contas. Como ele começou a trabalhar logo depois que pediu a conta, ele perdeu o seguro-desemprego, então ele não tinha nada, assim, entendeu? Esse também, então a gente pegou, se juntou e... E que é E bom foi. que você já teve uma carreira com ele, né? Sim, eu Você já conhecia há ele. muito tempo. Eu chamei ele porque ele era um cara bom, ele é todo metódico, todo, né, certinho com as coisas. Então, Engenheiro, né?
Engenheiro. Aquela coisa E bem... precisa, né? A engenharia ela tem uma responsabilidade muito grande, Oh, né? Então imagina. precisa de alguém ali que se preocupe e brigue por aquilo. né? E, assim, eu digo que lá na empresa, ele é mais o freio, eu sou o acelerador, assim, né, nas coisas, né? Ele é muito criterioso com tudo. Eu já, assim, ó, cara, tá errado, vai cair, não vai? Talvez só vai ter que fazer um retrabalhozinho, manda. Ele não, vem aqui, vamos olhar Volta. tudo e tal. Então hoje ele é responsável pela técnica te e puxa ele pro chão olha o tempo todo. tudo de cabo a rabo. Entendi. Uhum. Eu sou comercial, Sim, então faz sentido. é outro... Mas então, deixa eu aproveitar agora e entrar um pouquinho na empresa. Eu quero saber o que faz a Plus. Porque quando a gente fala de engenharia, tu tens aí uns, né, E assim, na zilhões. prática, não fala termos que a gente não conhece. Eu quero saber Não, o a que... gente faz projetos de tubulação para a indústria. Então, qualquer fluido dentro de um tubo, numa indústria, a Plus faz o projeto dessa rede. Né? É Gás, estritamente líquido, gás qualquer coisa. líquido. Então, assim, vamos lá: óleo de soja, metanol, No caso da gasolina, Bung, por soda, exemplo, tu fizesse isso. Foi óleo de soja, aí também fazer faz tubulação água, pra... comprimido, tem aquelas torres de resfriamento, né? Tem que ter no alto dos prédios, a gente faz aqui. tubulação. Parece tão nichado, né? Parece hiper nichado. Assim, Assim, ó, me parece esse caraca, parece um mercado pequeno, mas vocês só cresceram exponencialmente. Mas eu imagino que dentro do agro, por exemplo, que é onde vocês mais atuam, deve ter um monte de possibilidades, não? tem bastante, só que aí ou tem empresa muito grande, ou tem empresa muito pequena, e a gente está ali mais ou menos na média. No meio termo. E tem uns diferenciais que o cliente gosta. Ele gosta de falar com o dono da empresa. Uhum. Então, se ele vai pegar uma empresa muito grande com 2.000 Já funcionários, não tem ele não vai esse- ter um atendimento desse tipo. Entendi. Se ele pegar uma muito pequena, talvez ele não tenha a confiança que tem numa empresa média, que Faz tenha sentido. essa abertura de falar com o dono. Então, assim, eu participo praticamente de todos os projetos. Uhum. Talvez uma reunião de kickoff, né, um início de projeto, comercialmente vendendo, enfim, eu participo de todos. Por exemplo, aconteceu essa explosão daquele silo esses dias ali no Paraná. Foi, né? Na Cevale, Tem relação com Palotina. o trabalho que vocês fazem? Tem um pouco, porque além do projeto de tubulação, a gente também trabalha com plano diretor industrial, layout, e aí entra espaço confinado, que foi acho que foi o caso ali, ali pelo menos. de suspensão, de pó em suspensão, e a gente faz projeto preventivo contra incêndio. Entendi. Então, dentro dessa área, dessa disciplina que a gente atua, tem lá detecção de gases, detecção de poeira, de faísca, tem tudo isso. Então, Em teoria, isso aí faz bem pro teu negócio, porque mostra que isso pode provocar um grande problema. muito. Quando nada acontece, as pessoas meio que acabam não olhando para isso, né? Exatamente. De alguma forma aumentou a demanda por esse serviço depois desse ocorrido lá? Os meus atuais clientes, eles começaram, tá tudo certo aqui. Pelo menos se ligaram, né? Pensaram, Vamos opa. lá. Ou assim, tinha alguma coisa muito enrolada no bombeiro, que o bombeiro estava demorando para provar, vamos acelerar isso, vamos, entendeu? Assim, então sempre dá, né? Igual deu o Boate Kiss na época. Exato. verdade. Então, assim, sempre dá, né? De novas demandas, não surgiu nada, mas só dos atuais clientes. Entendi. Eu queria saber um pouco mais desse começo ali. O escritório era onde? Começou lá na Inchheimer, na sala de jantar da minha mãe e do meu pai. Eles tinham aquela... Sabe que aquela Ali era casa o antiga tem escritório. aquela sala que não usa? Tem, Sim. sempre tem essa sala que Sim. nunca Então, ninguém viu. essa É sala um limbo ali. aquela sala, né? Aí a gente ficou ali, por, sei lá, 2, 3 semanas. A gente saiu dali e aí ficou um dia no meu apartamento, um dia no apartamento do meu sócio, um dia e ficou assim, né? Até que veio a oportunidade de criar o Off, a gente foi... Como é que foi essa oportunidade? Conta, porque eu acho interessante. O Off... ele tá meio linkado com o começo da Plus também, A porque... oficina, pra quem não sabe, né? Acho que foi o primeiro coworking que teve aqui na cidade, né? Isso, Foi ali, eu me desliguei em setembro, comecei ali em outubro, o Yuri e o Rick, que são os atuais proprietários lá, o Rick era meu amigo, a gente fez viagem junto pra Europa e tal, ele me ligou, cara, eu vi que tu se desligou e tal, não sei o quê, vamos conversar. Aí fiz uma conversa e a gente entrou e rolou. Uhum. Daí eu entrei como investidor nesse negócio e a gente criou o Office. Foi bem difícil porque meu recurso também era limitado. Sim, faz sentido. E assim, abrindo 2 empresas ao mesmo tempo, Sim. né? Assim, foi Uma escolha de Sofia ali, né? foi difícil, tá? Foi bem difícil. Mas a gente superou, passou, deu tudo certo. Não façam isso. Não façam isso. Maldade, como Não assim? façam isso. E foi daí o teu primeiro escritório. Dentro da obra do oficina. Então, dentro daquela floricultura que era o Sim. off ali, tinha um guichezinho onde era o caixa, acredito. Né? Com um banheirozinho e tal. Ali dentro na mesa sentava o Yuri, o Rick, eu e meu sócio. Entendi.
E ali começou a Plus Ali, efetivamente. formalmente, vamos dizer Isso, assim. ali dentro. Em que ano que tu veio pro Ibiza? Foi em 2018. 2018. Isso. Foi quando eu vendi meu maior projeto. Qual é esse projeto? Foi da Impasa, em Uhum. Sinop, né? Era um projeto que, na época, representava 3 vezes o faturamento anual da empresa. Caramba! Porra! E assim, Foi a mudança de chave Caraca. total. E foi assim, veio, todos os projetos que eu vendi, que a Plus vendeu, a gente não tem comercial na rua, não tem ninguém, não tem propaganda, não tem marketing, não tem nada, assim, Uhum. é tudo network que eu Orgânico vi fazendo, assim, com o tempo Se que eu tô atuando. retroalimenta. Tu faz um, esse cara te indica outro. Exatamente, é assim. E aí era quarta-feira, me ligou um fornecedor, e assim, ó, uma coisa que eu faço, eu atendo todo mundo. Uhum. Vem lá um fornecedor de parafuso, que não tem nada a ver comigo, mas ele quer vender parafuso para um cliente meu. Não, vem cá, vou tomar um cafezinho. Eu atendo todo mundo. E foi num desses, que é um vendedor, ele chegou: ô Alessandro, tem uma oportunidade para ti em Maringá, eu preciso que você esteja lá sexta-feira de manhã para uma reunião. Vamos lá? Deu, o que que é? Não posso falar. Meu, que Deu, cilada. Que coisa. Que deu, cilada. isso era quarta-feira, daí eu, não, vamos lá. Aí falei com meu sócio, eu falei, ó, tô indo lá, ele disse, mas sabe o que é? Não sei. Vale a pena? Pra fazer o quê? Não sei também. Vale a pena? Assim, cara, eu sempre fui, eu acho que vale. Vamos lá. Tem coisa que não tem ROI, né? Tipo assim, tu não consegue medir o ROI, tu tem que meter a cabeça aí, né? E assim, ó, eu criei uma regra, assim, ó, semana que vem não, quarta-feira agora eu tô indo para achar um cliente, eu não sei se vai dar alguma coisa, mas eu desviei toda uma rota minha para ir lá visitar ele, dar um oi, tomar um café, 2 horinhas, Uhum. eu vou viajar o dia todo para ir lá apertar a mão dele, 400 km de carro, além de avião e tudo, para apertar a mão do cara. Caraca. Eu acho que vai ter futuro. Sério? Também, se não Faz toda a tiver, diferença, eu conheci ele, ele vai me apresentar para outras pessoas. Tenho Lógico, certeza, tá? Lógico. Aí, quarta-feira, meio-dia, peguei o carro, fui para Maringá. Aí, dormi lá, acordei cedinho, fui lá no escritório de engenharia. Ele só me passou o endereço na sexta-feira de manhã. Ó, é aqui. Meu Deus. Eu preciso. Sigiloso ao máximo. Pode ser, vou ser sequestrado. Eu ia falar isso agora. Eu falei, cara, tu ia ser sequestrado, tá? Não, Maringá, Mudou no metade. A máfia japonesa de Maringá vai pegar o... Aí eu fui lá, aí o cara assim, ó, tu já fez isso? Não, nunca fiz desse tamanho. Já fez isso? Nunca fiz desse tamanho. Já fez isso? Nunca fiz. Mas tu consegue fazer isso? Eu consigo fazer isso. E eu tava meio receoso se eu conseguia Sim. fazer. Se eu tava, né? Mas, cara, se eu tenho um recurso, Claro. eu vou fazer. De Faz algum sentido. jeito ou de outro. Então tá bom, então é tu mesmo. Aí ele assim, ele pegou, abriu uma porta, tava o pessoal da Impasa lá. Impasa, Alessandro da Plus Engenharia, vai ser o escritório que vai fazer o teu projeto. Impasa me apresentou, eu entrei ali. Daí o cara assim, o Wagner da Impasa falou: seguinte, eu tenho essa planta aqui, me deu um calhamaço de papel, assim, umas 140 folhas de fluxograma, era um projeto gigante. Assim, eu nunca tinha visto nada igual. E aí, desculpa. Aí eu, não, beleza, manda pro meu e-mail, que semana que vem eu te mando o orçamento. Ele assim, não, tens 3 horas para fazer, batendo minhas costas. Como assim? Eu tinha que fazer o orçamento ali, sexta-feira, em 3 horas. Meu Deus, Aí eu- que loucura. Tá bom. E eu assim, eu não peguei meu celular na mão, não falei com ninguém. Meu sócio não sabia o que estava acontecendo. Peguei aquilo lá, olhei, fiz umas métricas aqui, deu X. Peguei umas métricas aqui, deu X,001. Aí fiz outra métrica. As métricas, né? Tempo, número de documentos. Sim. Né? E Aquela relação que tu já tinha de construção de projetos orçamento. menores, Pra- eu fiz para maior. E assim, bateu. Mas deu um número assim meio alto, assim. Eu fiquei Mas um pouco meio alto pra tua Ficou realidade. incomodado, né? Isso, Ficou eu incomodado. fiquei assustado. Assim, não, mas ele aí, era 11 horas, eu chegou assim, ei, já tem o preço? Eu só virei o notebook dele, que ele prestou o notebook dele para olhar os documentos do notebook dele. Mostrei esse abriu do Excel, ele, tá um pouquinho caro, os americanos fazem pelo mesmo preço. Deu assim, pois é, os americanos fazem, mas não no prazo que tu quer. Acredito que tu querendo fazer uns 6 meses, 8 meses. Ele acertou. Os americanos, isso aqui é 18 meses. Ele acertou. Deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado. Então... Desculpa, Alessandro. Tá. Tranquilo. E aí, eu notei que tinha uma Gostei do oportunidade teu- aí. Na hora ele foi ali, puxou e tu foi lá e Então, assim, bancou. O preço para fazer em 6 meses é isso. E se tu queres uma engenharia que consiga fazer isso, Uhum. é a engenharia do Brasil. Ninguém no mundo vai fazer no prazo que tu quer o que tu quer. Eu falei. Então, assim, eu consigo te atender. Né? Talvez não vou fazer em 6 meses, mas eu vou te dar subsídios para que não te atrase e a gente consiga entregar nos últimos 2 meses pequenos detalhes, alguma coisa que pode ser posterior, né? Tem alternativas. né? Aí ele, não, beleza, vamos almoçar, depois nós vamos voltar. Vamos almoçar, voltamos, aí chegou o dono do negócio, Uhum. o seu José Lopes, né? Chegou e tal.
Já começou a negociação Cara, que na hora. doido. Eles estavam comparando, né? Tu era jovem ainda, né? Não que tu não seja agora, mas jovem com relação ao negócio. Ao Sim, negócio. sim, O teu negócio era jovem. sim. E eles estavam comparando o teu negócio com um negócio vindo dos Estados Unidos. É uma Sim. comparação dolorida, né? Não, é. E a responsa, E né? a responsa, É, cara. era, assim, quando eu olhei aqueles documentos, eu não tinha ideia do tamanho do negócio, tá? Uhum. Aí ele chegou assim, então, Alessandro, a gente tem meio X. Daí eu peguei, dei uma levantadinha e falei assim, olha, com meio X, assim, eu prefiro a gente nem Claro. conversar mais, Lógico. assim, porque se eu aceitar, né, óbvio que eu vou estar roubando vocês, né? Já vai começar uma relação Ponto final, ruim. é. E eu acho que a gente não consegue entregar o trabalho que vocês precisam por esse valor, né? Então vocês estão pedindo prazo, então prazo é preço, Uhum. né? Óbvio. Essa frase é da minha esposa, ela fala isso muito. Prazo Prazo é preço. é isso. E assim, vocês precisam disso para começar hoje. Então, assim, eu prefiro já me retirar daqui. Eu tenho muita honra de ter conversado com vocês, conhecido vocês. Eu espero que daqui uma outra oportunidade a gente possa conversar. Não. Senta aí e vamos conversar. Aí ficou um silêncio de 10 minutos, aquele silêncio que aquele ninguém que corrói, né? suporta. Foi um troço assim. Até que uma hora chegaram num valor mais perto do que a gente queria e tal. E esse ali, ó, a gente saiu de lá, era a gente, digo eu, 17h32. Entrei no carro, com o negócio fechado. Demos numa folha A4 em branca, ele botou lá sinal de... O sinal era bem alto, tá? Era um valor, assim, de um apartamento pra cima, assim, tá? Apartamento bom. Tirou uma foto, mandou pro financeiro. 3 vezes o ARR, Imagina. 3 vezes o faturamento de um ano. Era alto, tá? Ah. Tirou uma foto, mandou pro financeiro deles. Aí eu vim embora, já mandei um áudio pro meu sócio. Imagina. Contrata a gente, arranja uma sala. Ele foi Ibiza, né? Aí foi pra Ibiza. Pô, fiz um balão pra falar disso, né? Não, incrível a história. Mas essa história é ótima. Não, Essa história ela justifica todo E ele qualquer disse, entrevista nós que não ele fez. vamos conseguir fazer, meu sócio. Ele tá Imagina, ele desesperado. deve estar pirado. Quantos trabalhavam contigo ali nessa época? 5. E aí foi pro Ibiza pra contratar quantos? 12, pelo menos. Aí, até o final do projeto, a gente chegou nos 15 ou 16, se eu não me engano. Tá? Bacana. Não consegui Conseguiram contratar entregar. todo mundo. Entregamos. No prazo. 6 meses, mais os 2 para... E tiveram fazer já ajustes. outro trabalho decorrente desse? Não necessariamente com o mesmo cliente, mas alguma coisa que... Praticamente não Que pegaram os mais nada naquele contatos- Sim, a momento. gente tocou mais os outros paralelos que a gente já tinha, né? Meu Deus. Sim, Foi uma imagino. loucura, assim, tá? Foi bem... Eu trabalhei muito, tá? Foi uma época que eu trabalhei demais. Era de noite, sábado, domingo, de madrugada, E tu ainda faz isso, Alessandro, de trabalhar que nem um Eu doido? tô diminuindo bastante, porque a equipe que eu tenho agora, que a gente montou, me permite isso, Aham. né? E assim, tô com um filhinho de 2 anos e 4 Pois é. meses agora, então assim, eu tô dedicando um pouquinho de tempo para eles, assim, não tanto quanto eu gostaria, Uhum. mas tá bem mais tranquilo, tá? Uhum. Hoje tem quantos na equipe? Estamos chegando em 50. 50 pessoas. Tu recentemente fez uma mudança, né? Um É, espaço do de Ibiza, quase... bem resumidamente, do Ibiza a gente Foi foi pro lado do Tabajara. Tabajara, então o Ibiza era Naquele prédio 88. encostadinho no Tabajara? Isso, não aquele encostado, o de vidro, mas não o maior, o menor. O da esquerda. É, o bem na frente da rua, assim, que Entendi. vem do lado do back. A gente saiu de 20 metros quadrados do oficina, Oficina. foi para 88 no Ibiza, para 215 no Ali na Alvirada, Alpinchirada. e agora a gente foi para um andar completo que é 1.000 metros quadrados, Caraca. porém estamos implementando em fase, né? E a gente já fez 600 agora, hoje inicia os outros 400. Lá na Alpinchirada também. Não, lá em cima na Via Expressa, Ah, na Via na frente Expressa. do Forte, em cima da Volvo. Entendi. Uhum. Então é um andar inteiro ali. Ali em cima da Paytrack. Isso, exatamente. Que massa. Ali bacana. Um andar bonito. inteiro. É muito legal o lugar ali. E tá um ambiente bem legal, a gente fez uma área de descompressão bem boa, um refeitório, uma copa legal, Que legal. lockers, enfim, vestiário, banheiro, ficou tudo muito, muito legal, assim, tá? Que Bem bacana. massa. cara. Ô, Joe, me fala um pouquinho, eu quero saber só um pouquinho do futuro desse mercado aí, porque a gente está falando de agro e a gente sabe que o agro, como disse o Rafa agora, vai crescer aí, sei lá quantos %, bem mais do que qualquer outro setor que cresce aqui nesse país. A tua especialidade é agro, tu só atendes agro? Não, a gente atende, por exemplo, a Cataline, que é um transporte de líquidos a granéis, né? Então eles fazem toda essa exportação e importação de combustíveis, soda, óleos, né? Então é um setor que a gente atua bastante. MDF, né?
Recentemente a gente fez para a Guararapes, aqui em Caçador, uma nova linha, é a maior planta de MDF do Brasil. São 3 linhas de MDF. Então é um projeto nosso ali. Placas do Brasil no Espírito Santo também é MDF. E a gente trabalha com Marfrig, JBS, 3M, agora foi recentemente. A VEG aqui em Jaraguá também é cliente nosso. Aham. Tudo isso sem uma área comercial. Né? Sem, Uma área comercial, eu digo, sem uma máquina de venda. Sem uma proatividade Só uma- comercial, vamos Só dizer assim. vindo, só leads chegando pra gente. Não, e aí tu percebes a quantidade, a demanda que tem esse negócio. Que é E nós somos impressionante. muito ruins em marketing, assim. A gente é péssimo. A gente é péssimo, assim, tá? A gente tem muito que melhorar e bem-vindo, assim, tá? Não... E já pensou em exportação desse serviço, não? A gente já atuou no Paraguai, né? Aham. Na Argentina, na BRF da Argentina. E, assim, tem muito potencial, mas eu não consigo nem abraçar o que eu imagino, tenho cara. aqui no mercado. Imagino. Hoje, nós estamos num ramo, num nicho, que é o etanol de milho. Uhum. E é um nicho que está crescendo muito, né? Então, a demanda por etanol de milho no mundo está aumentando muito por conta dos biocombustíveis, né? Sim. A adição do etanol no combustível, né? Então, Índia, que não adicionava nada, está adicionando. adicionando agora. A China está adicionando. Dois pequenos mercados mundiais. Os outros, Quase falei nada. só 2. Então, assim, Que são a metade do mundo, praticamente. o Brasil tem de 27% para 30%. Quanto é que é É 3%? muita coisa. muita coisa. Ah. Entendeu? É Muita muita coisa. Então, assim, é um mercado muito promissor e que a demanda tá só crescendo, assim. Então, a gente tem muitos clientes nesse nicho, né? Então, a gente atende a Coamo hoje em dia, nesse nicho. Cerradinho, né? O Mili, que é nesse nicho. Biocem, que foi uma cooperativa também. Fermap. Então, são E várias todos é empresas. você que faz a negociação. Sim. Todos é você que encara lá Isso, e... isso. Eu tenho agora, eu trouxe um comercial, né, Uhum. para me ajudar nisso, em setembro do ano passado. Então ele tá comigo desde setembro, só que ele não consegue atuar em comercial, ele deve estar frustrado, tadinho. Porque Ele fica no back-office só, tipo... a gente não tratando consegue, a gente não consegue procurar novos mercados, que foi a ideia de trazer ele, né? Claro. Então Ele a gente fala, está tentando ampliar agora, trazer Uhum. mais pessoas para que ele possa realmente Prospectar, vamos prospectar fazer assim. clientes novos. Ele já conseguiu vários novos, né? É que agora Mas- você também tem um portfólio bacana para Ah, apresentar, né? sim. Você, né? Só prova social ali dá horas e horas de conteúdo em cima só de prova social. Muito legal. Sim. Muito Caraca, legal. imagina, cara, cada cliente falando de ti é uma... Ele já fala, ele já te indica, né? Mas isso Sim. na mídia Sim. é um prato cheio, né? É só pensar assim, nesse... é uma situação privilegiada, porque a gente está sendo vendido, né? Tipo, Isso. Sim, exatamente. O teu, a gente chama de CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente, é negativo, né? Os clientes que te levam Aí- até na porta. aí essas visitas que eu faço, né? Vou lá para Araxá, em Minas Gerais, visitar um cliente, é isso que é meu comercial. Esse que é o teu Sim, comercial. relacionamento, mais do que nada. Amanhã nós estamos indo para Rio Pipeline, que é uma feira de dutos de combustíveis para portos, né? A gente está indo lá para... Bom, expor lá ou Não, a gente vai visita? visitar. Semana que Conhecer. vem a gente está indo na Fena Sucro, em Sertãozinho, também é na parte de sucro alcooleiro, né? Parte de etanol de cana, mais ou menos. Então, Uhum. a gente tem muita... Tu falou que tá diminuindo um pouquinho o ritmo. Aí o comercial faz um pouco disso ou não? É tu que ainda tá tocando essa... Não, esse meu ajudante, Aham. né? Esse meu braço aí é que tá tocando, Que né? tá tocando um pouco. É, Ele tá aí- indo nessas viagens daí Também, agora. ele tá indo junto. Tá Aí ele vai acompanhando. junto, mas tu também vai. Vou também. Entendi. Quando é que tu pensa em largar esse osso? Não, nunca. Então, assim, uma viagem esporádica ou outra, uma por mês, eu acho que ainda é tranquilo. É. É, 2 anos. Menino ou menina? menino. 2 Menino, anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. Isso. Nasceu no meio da pandemia. Isso. Encrenca. Por causa da pandemia? Foi planejado. Ele tava em que eu vou casa. fazer? Foi planejado. Vamos fazer um Piada em casa, o filho. que eu vou fazer? Vamos fazer um filho. filho. Ele tava... Por que eu tava em casa? Foi o último momento que eu tava em casa. Vamos fazer um filho. É. E de alguma forma a pandemia afetou o negócio de vocês também? Ou vocês, A estavam... gente vocês parou. já estavam com aquele projeto grande? A gente teve que se adaptar para trabalhar remotamente. Uhum. A gente viu que não é uma opção muito boa para a gente. A gente tem arquivos muito grandes e pessoas trabalhando no mesmo arquivo. Ah, aí complica. E aí isso assim, a gente Remotamente não foi para um tem, né? rendimento aí de 40%. Caraca. Caiu muito. Caramba. Hoje E aí erros é isso. que antes não tinha, entendeu? Tem que estar todo mundo junto na mesma assim, rede. senão- todo mundo fala, ai, que legal que eu vou sair de casa, abrir um notebook na empresa e depois voltar para casa que podia abrir. Não.
Ali não Tem funciona. setor que dá, tem setor que não dá. Concordo. Talvez um híbrido para nós daria, né? Uhum. De terça a quarta, terça a quinta, alguma coisa assim. Mas 100% home office para a Plus não Não funciona. funciona. Cara, para muito negócio não funciona, tá? Eu tenho 4 perguntas para te fazer, são bem pessoais. Então, qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Foi não teve investido em bitcoins em 2000 e pouco, né? Verdade. Essa foi de muita gente. Essa foi da Mas- maioria. Muita gente. Mas assim, a dificuldade foi manter fluxo de caixa no começo operação. da operação dos dois negócios, tá? Uhum. Que ano que tu A gente vendeu? desconhecia imposto. Eu nunca fui empresário, né? Sim. Então, assim, eu não conhecia imposto. Daqui a pouco apareceu um trimestral para pagar, eu achando que eu tinha lucrado, Daqui a pouco e eu ia aí lá te foi pro convidar. trimestral. Então, assim, essa falta de planejamento eu acho que foi uma dificuldade, tá? Na oficina, quanto tempo ficasse lá com eles? Como Eu sócio? saí faz 1 ano e meio. Ah, é? Pouco foi tempo. recente. Eu saí fazia da mais sociedade oficialmente faz 1 Aham. ano e meio. Entendi. Então tá, durante todo tua passagem, tanto como CLT, né, como empreendedor, teve, eu acho que muita gente que, de certa forma, te ajudou, te mentorou. Quem foram essas pessoas, ou quem foi essa pessoa, se ela foi ou é ainda? Uhum. Então, até como mentor, eu sempre falo que a mentoria ela é como uma meta, eu entendo. Então, hoje eu me inspiro em tal pessoa e aí, pô, cheguei ali, tô perto dele. Não é que eu perco admiração por ele, Lógico. mas assim, Substitui. eu vou pegar um outro cara agora que Que tá mais esse cara. avançado. Então, assim, lá no começo, meu cunhado me ensinou muito a parte de negociação. Pomerode, né? Ele é muito bom em negociação, tá? Legal. Ele é muito bom em negociação. Então, eu aprendi muito lá com ele. Depois, o meu ex-chefe, né, na Neoplan, foi um 14 cara que eu anos me aí. esperei muito, assim, até todos os sócios foram muito, muito legais, assim, a gente aprendeu muito ali com eles. E assim, hoje o que eu tenho mesmo é assim, mais uma inspiração, eu acho Legal. que mentor, que é a minha família, assim, né? Acho que minha esposa e meu filho, eu acho que são inspirações, assim, que eu levo e vamos falar assim, tentando melhorar as coisas Faz e sentido. trazendo mais coisas por eles, não que bem material seja importante, mas Claro. dar conforto, deixa a gente viajar, talvez estudar aquela volta ao mundo, Exato. Legal. ou também ficar mais tempo com eles, né? O dinheiro também proporciona isso, né? Claro. O dinheiro pra mim, a história é a liberdade, né? De Então poder escolher. eu me inspiro neles, eu acho, hoje para poder Legal. trazer isso, tá? Acho que essa é o que eu Pensando, se fosse empreender em algo totalmente diferente que tu já fez, tu não ia ser o engenheiro elétrico, não, né? O que tu Então, ia engenheiro fazer? eletricista, É, tá? eu Elétrico sei, da eu sei, escola. engenheiro eletricista, tem O essa que tu birra iria aí. fazer, cara, se Cara, fosse eu empreender? lido muito bem com milhas. Com Com quê? milhas? Milhas Milhas? aéreas de Que passagem, massa, que assim, massa. tá? Então, assim, todas Você as tem um viagens canal. que eu fiz, as passagens eu não pagava. Aham. Hospedagem, talvez eu também não pagava também, assim, muitas delas, sabe? A não ser que eu quero tal hotel. Sim. Sim, da manha da Aí, coisa. mas então, assim, de eu ficar- eu tenho muita mãe, já inclusive dei palestra no off sobre isso. É Caraca. mesmo? Que legal. Sobre milhas. Então, assim, talvez eu esteja um pouquinho defasado e tal, Uhum. mas assim, ó, eu tinha muita manha para isso. Então, assim, era um negócio que eu Fazer um treinamento de Eu milhas acho que eu e ia- um canal aí no... eu acho que ia dar bem, tá? Que massa, Por que cara. não faz um canal, né? Pode ser ainda. Aí Um falta canalzinho no tempo. YouTube. Ah, mas aí... Não, vai. A gente Uma até- hora vai dar. a gente até postou um vídeo hoje na empresa sobre isso. Falei, cara, chega um momento que tu começa a mudar um pouquinho ali, porque tu precisa, o que tu construiu precisa de alguma forma trazer essa liberdade pra ti. Sim. Porque se no final a gente não pode sair da empresa, é óbvio que tu já tá no momento que já consegue sair. No final a gente não tem uma empresa, a gente tem um trabalho, né? A gente tem que transformar Exatamente. aquilo numa empresa, né? Exatamente. Sim. Faz sentido. Gostei, cara, eu vou ser teu assinante, tá? Inclusive, eu e minha esposa estamos falando sobre isso, sobre milhas, que é uma coisa que a gente nunca conseguiu. Ela coordena bem, tem coordenado bastante, mas é uma coisa que a gente, eu É principalmente. que requer algum sacrifício, né? Tem um trabalho ali que tem que ser Exato, feito. exatamente. Para finalizar e te deixar em paz, Eu tô em paz. se tivesse Tá a tranquilo. oportunidade de se encontrar aos 19 anos, o que tu iria falar para aquele Além Alessandro? dos bitcoins? Além dos bitcoins, né? Pô, me encontra lá também pra falar dos bitcoins. Não, eu acho que assim, eu sempre fui muito esbanjador de dinheiro. Assim, ó. Entendi. Eu acho que eu devia ter. Eu ia lá, ô Alessandro, vou dar uma seguradinha nas coisas aí. E assim, não é era gastar de coisa assim, esse negócio que no Mercado Livre eu preciso mesmo. Eu Entendi. nunca me fiz essa pergunta. Aham. Entendi.
Vem, Achou manda legal, manda vir. Então, assim, é coisa de 15 reais, 20. Assim, eu sempre comprei muita coisa E é só pela internet ou é Não, internet, eu não gosto de loja, não gosto de shopping, eu não gosto É nada disso. engraçado, E né? eu, Tem eu muita gente compro que pela coisas assim, internet- que eu não precisaria comprar. Sim. Eu já parei muito, Que chegou e se Já arrependeu parei na hora muito. já. mas assim, ó, se eu pudesse ir lá falar para Alessandro, aguenta um pouco aí teu bolso, né? Não gasta tanto. Eu ia dar essa diquinha lá para ele lá. É legal de que tu ia falar fazer. isso, porque eu tenho certeza, muita gente vai olhar e vai dizer, poxa, faz sentido. Muita Talvez gente tá faz isso. passando isso agora. Muita né? Porque gente é uma faz isso. serotonina, uma endorfina ali, né? A Sim, compra, ela te dá Tem, esse prazer, óbvio, né? Ela dá um óbvio que prazer. tem, óbvio que tem. Sandro, tenho certeza que se você tá aqui até agora, você tá adorando e muito certamente vai querer participar do programa de milhas do Alessandro aqui. Então escreve aqui embaixo, tá? Eu E vou me inscrever E já. vamos forçar para ele Qual é o poder perfil? fazer Já esse vamos criar um programa. perfil no Instagram, no TikTok aí, vamos, a gente já vai seguindo já antes. Exatamente. Obrigado demais, né, por que vir agradeço. contar essa tua Obrigado história, mesmo. que é maravilhosa. Eu acompanhei de longe um pouco do que aconteceu contigo e realmente é meteórico. E eu acho É que, baseado no teu modelo comercial, é porque tua entrega é muito incrível. Né? Então, porque senão tu teria que estruturar 20 pessoas para vender para ti, e se não, Não foi tens o que isso, aconteceu, né? é porque tu é comprado e não vendido. Não. Obrigado demais você que tá aí. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, que é o @panchocombr, @realrafasilva, @plus. Tu Ponto não sabe o Enge. Instagram? Eu falei que o comercial era ruim vai- já? Não falei? Vai estar aqui Agora- embaixo, a agora eu Lara vou vai colocar procurar. aqui embaixo. Ora. E @ É a podcast. Plusenge. Arroba Ah, Plusenge. Arroba A Plus Plusenge. Enge. Isso. A Plus Enge. Tens Isso o aí. teu pessoal? @Alessandro Ojo. Milhas. Ojo. Ojo. Arroba É isso aí. Ojo. E @Alessandro Milhas no futuro. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até Valeu, gente. mais.